Na reportagem especial de hoje sobre os 130 anos do Supremo Tribunal Federal na Era da República, você vai ver que Rui Barbosa, uma das figuras mais importantes da história do país, foi incansável na luta pela defesa das garantias fundamentais. Ele entrou com vários habeas corpus no Supremo para proteger direitos previstos na Constituição. Início do século XX, o Supremo Tribunal Federal vivia um momento importante na formação da jurisprudência. E um ilustre advogado transitava pela mais alta corte do país em defesa das liberdades. Rui Barbosa entrou no STF com um número incontável de habeas corpus nas primeiras décadas de 1900, muitas vezes em defesa de políticos. O historiador Christian Lynch conta que naquela época, juízes liberais e conservadores pensavam de maneira diferente sobre o julgamento de questões que envolviam a política. Os conservadores eram muito mais reverentes aos poderes políticos. Eles eram antijudicialistas. Eles diziam que se os juízes se metessem em casos políticos, a judicialização da política levaria à politização do judiciário. E isso, na verdade, acabava sacramentando o regime oligárquico, já que não havia democracia na época ainda. Né? E o Rui dizendo que na verdade, o Supremo Tribunal Federal, ao contrário, tinha que ser uma força progressista. Né? Quase dizendo que o Supremo Tribunal Federal devia ser uma vanguarda iluminista. Em um dos habeas corpus de 1914, Rui Barbosa, então senador da República, foi o impetrante e a própria pessoa que sofreu uma coação. Ele foi impedido de publicar um discurso que tinha lido no Senado, no jornal O Imparcial. Era um discurso de protesto contra o governo, criticando a prorrogação do estado de sítio. E Rui Barbosa, então, impetrou esse habeas corpus, alegando, portanto, afronta a um abuso de poder e, ao mesmo tempo, aproveitando da conceituação genérica que se dava ao habeas corpus. Porque o habeas corpus, da visão da Constituição de 1891, não falava absolutamente em liberdade individual, não falava de prisão, né? Então, foi um momento rico, acho, para o Supremo, porque ele deu bastante elasticidade à interpretação do habeas corpus. Aliás, desse momento, face à pretensão sempre sustentada por Rui Barbosa da maioria dos habeas corpus. Os ministros do Supremo concederam o habeas corpus a Rui Barbosa. Em 1919, o ainda senador Rui Barbosa, amigos e correligionários políticos eram ameaçados de violência e impedidos de fazer comícios e se reunir em teatros e locais públicos na Bahia durante as eleições para presidente. E mais uma vez ele entra com o habeas corpus na Suprema Corte. O Supremo inicialmente também levou em consideração o problema de competência, porque havia uma legislação infraconstitucional que tratava a respeito do crime de sedição, dizendo que ninguém podia se reunir armado, né? E se ficou demonstrado que não havia armas de parte dos assistentes, então os ministros, de maneira quase unânime também, como vinha acontecendo nos demais, se posicionaram no sentido de defender esse direito de reunião, esse direito de expor em praça pública as próprias ideias, né? Foi um momento significativo do Supremo. Nas duas situações, o mesmo pano de fundo, a manifestação de pensamento. Assunto que nos 130 anos do Supremo sempre volta à tona em casos de habeas corpus. Esse instrumento jurídico é chamado pelos operadores do direito de remédio constitucional, muito bem definido pelo ministro Aires Brito. Habeas corpus significa ter a posse livremente, a posse do próprio corpo, em sentido espacial. Habeas corpus, ter essa possibilidade de ir, de vir, de transitar, não é? De circular espacialmente, ou de nem ir nem vir, simplesmente ficar.